Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine qua non Produções. Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, um grave acidente ceifou a vida da cantora sertaneja Marília Mendonça. Muitas suposições rondam o acidente no que se refere às causas. Teorias estão sendo traçadas e tudo o que se sabe até agora é que grande parte do Brasil se chocou com o ocorrido. Pois não se trata de um acidente comum, se levando em consideração as condições da aeronave, que estavam legalmente perfeitas, com todas as devidas autorizações para o voo. O histórico dos pilotos era exemplar e as condições climáticas estavam ótimas. Para piorar e dificultar as investigações, esse modelo específico de avião não possui caixa preta. Toda a investigação está sendo feita através de perícia nos destroços da aeronave e em relatos de testemunhas. No mais, só nos resta aguardar as novas informações que irão surgir. Mas uma coisa é certa: aviões não são feitos para cair. E quando isso acontece, é porque de uma forma ou de outra houve falha humana. Mesmo quando essa falha técnica foi a mão do homem que não efetuou a manutenção correta em solo. Sendo assim, iremos ver neste vídeo de hoje quais foram os acidentes de avião mais bizarros do mundo. Você está em Eu Não Acredito. Em 1945, 5 aviões desapareceram para sempre, depois de decolar de Fort Lauderdale, na Flórida, o que provocou o conhecido mistério do Triângulo das Bermudas. No entanto, é uma notória área entre Miami e Porto Rico. O jornal Daily Mail fez uma lista destes eventos inesperados, como um réptil perigoso solto em um voo, um cão causando um acidente de pista e até mesmo um avião pousando direto em cima do outro. Um avião da Flair caiu em 2010 no Congo, fazendo com que o piloto e outras 18 pessoas morressem após o jato mergulhar no chão durante um voo de rotina. As investigações oficiais revelaram que tudo aconteceu após um réptil fugir de dentro da mochila de um dos passageiros, causando pânico em massa. De acordo com o único sobrevivente da tragédia, ao fugir, o réptil teria feito todos irem para a parte da frente do avião, desestabilizando e fazendo-o cair sobre uma casa perto de seu destino. Felizmente, os ocupantes da propriedade estavam fora no momento. Um avião da companhia Aeroflot, que seguia de Moscou a Hong Kong, caiu na cordilheira Kuznetsky no ano de 1994. Quando os filhos do piloto entraram na cabine de comando. A tragédia matou 63 passageiros e 12 tripulantes. Nenhuma prova de mau funcionamento técnico foi encontrada. Contudo, gravações da caixa preta revelam que os filhos de 12 e 16 anos do piloto estavam presentes ao lado do pai na cabine e desativaram o controle do piloto automático do Airbus A310 quando se sentaram na cadeira. Na sequência, o avião entrou em um mergulho quase vertical, impossível de ser controlado, e, como não havia alarme sonoro que acompanha a desconexão parcial do piloto automático, a tripulação teria permanecido sem saber o que estava acontecendo.
No ano de 2009, 3 minutos após decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, as turbinas de um Airbus A320 pegaram fogo após se chocarem com uma revoada de gansos. A cabine se encheu de fumaça e o piloto acabou pousando lentamente sobre as águas do rio Hudson, que, naquela altura, estava a 7 graus negativos. Em 2 minutos, os 6 membros da tripulação colocaram os 155 passageiros em cima das asas, enquanto aguardavam por socorro. A ação rápida fez com que todos fossem resgatados sem riscos de morte. O capitão Chesley Schulenger, na época com 57 anos, tornou-se herói nacional. Um avião de pequeno porte terminou em cima de outro após pousar no aeroporto Northwest regional de Roanoke, no Texas, no ano de 2008. Um queria pousar, o outro decolar, e ninguém quis ceder e aguardar um momento. Ambas as hélices foram esmagadas e os aviões foram seriamente danificados, embora, felizmente, ninguém tenha ficado ferido. Este foi o desaparecimento que provocou a lenda do Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões deixou a base aérea de Fort Lauderdale. Cada um deles levava 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma aeronave que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, totalizando 14 homens desaparecidos. O grupo era liderado pelo experiente instrutor de voo Charles Taylor, que, 1h30 depois de decolar, passou um rádio dizendo que ambas as suas bússolas estavam fora de órbita e que o grupo não tinha ideia de onde estava. O controle de terra chegou a enviar equipes de busca, mas nunca os encontrou. A tragédia piorou quando um dos aviões enviados para resgatá-los, com 13 tripulantes, também desapareceu. Um enxame de abelhas conseguiu desviar um voo da companhia aérea Allegiant em abril de 2014, após nublar o para-brisas e, em seguida, ser sugado pelos motores do avião, criando fumaça dentro da cabine. Antes que a situação terminasse em tragédia, os pilotos retornaram no aeroporto internacional McCarran, em Minnesota, e pousaram em segurança. Em 2009, um avião na Indonésia foi obrigado a desviar e acabou caindo em uma vala, após um cachorro avançar pela pista de pouso. Apesar da manobra ter afetado as lâminas da asa direita, os 30 passageiros e tripulantes desembarcaram rapidamente e sem ferimentos. Uma recepção de casamento na Itália, em 2009, terminou em desastre. O casal havia contratado um ultraleve para que o buquê fosse jogado do alto em direção às convidadas. Só que as flores caíram no motor do avião, que pegou fogo e explodiu. O copiloto, Isidoro Pensieri, de 44 anos, foi hospitalizado em Pisa, com graves lesões faciais e na cabeça, com as 2 pernas quebradas. Já o piloto, de 61 anos de idade, chamado Luciano Nanelli, escapou ileso do acidente.
Durante um voo de Brigham para Malaga, em 1990, uma grande parte do para-brisa de um avião da British Airways caiu, fazendo com que o piloto fosse quase que completamente sugado através da abertura. Ele só não morreu porque um comissário de bordo foi capaz de agarrar as pernas dele na hora certa. O capitão permaneceu pendurado para fora por 15 minutos e, milagrosamente, sofreu apenas algumas fraturas. O acidente aconteceu após o pessoal da manutenção substituir os parafusos do para-brisa por outros impróprios 2 dias antes. Sempre tive medo de voar. Eu já perdi a conta de quantas vezes já viajei de avião. Honestamente, nunca me foi uma experiência agradável. Algumas vezes já optei por pegar a estrada, demorando muito mais horas para chegar ao destino. Por mais que eu saiba que estatisticamente voar é o meio de transporte mais seguro e racionalmente, nisso eu acredito.